Olá, estamos começando mais um programa Éder Moraes Fatos e Versões. Hoje o nosso convidado especial é o deputado José Geraldo Riva, nosso eterno presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, presidente por 6 vezes daquela Casa de Leis e primeiro secretário por 4 vezes consecutivas. Vamos ao nosso quadro Coluna Cuiabana com o doutor Gabriel Novis Neves. Eu vou falar hoje sobre a noite da Revolução de 31 de março de 1964. Cuiabá totalmente isolado do que passava nos grandes centros, Rio, São Paulo, Brasília. A própria Brasília já era uma cidade isolada, tanto que o presidente da República vivia mais no Rio de Janeiro, os ministérios. Você imagina Cuiabá. Mas houve o movimento revolucionário, pouca gente aqui sabia que tinha alguma coisa no ar, alguma coisa que não era avião. E o comandante do nosso 16º Batalhão, ele saiu com um grupo de militares e rumou para Brasília para derrubar o governo. E ficou o subcomandante Cuiabá. No outro dia, a coisa começou a pipocar, já saía nas rádios, etc., meio censurado, mas saía o movimento. E aqui tinha que fazer alguma coisa, afinal de contas, Cuiabá tinha que marcar presença. Então resolveram, nessa noite do 1º de abril, fazer uma operação para prender os comunistas que existiam em Cuiabá. Mas prender como comunistas em Cuiabá? Aqui não tinha nada, né? Então eles saíram pelos bares, pelos lugares da noite e prenderam boêmios, escritores, jornalistas, estudantes, professores, profissionais liberais e levaram para o quartel. Ninguém sabia quem estava sendo preso. No outro dia cedo, quando o dia clareou, foi dado o toque de acordar e os presos da noite anterior foram convidados a saírem dos seus alojamentos para o café da manhã e para o banho de sol. Nisso eles se conheceram. E tem um médico que esse era realmente comunista, um grande médico. Ele, quando viu aquele bando de boêmios, de gozadores de vida, de homens da noite ali, ele foi se queixar para o responsável do batalhão, dizendo o seguinte: olha, eu quero saber o seguinte, se me prenderam porque eu sou comunista, mas eu sou comunista e vou continuar a ser comunista. Agora, essa meninada toda é comunista? Vamos fazer um acordo. Ou eles ficam presos, e eu vou embora, ou eu fico preso e eles vão embora. O médico foi embora e continuou praticando o seu socialismo no seu consultório. Os outros ficaram alguns dias no quartel tomando sol e depois acabou. Não tem comunista em Cuiabá. Doutor Gabriel Novis, como sempre, contribuindo muito conosco com a sua chamada cultura oral, né? Dessa vez falando sobre os comunistas cuiabanos ou pseudos comunistas cuiabanos, na verdade eram socialistas. Mas nós vamos entrevistar hoje e vamos debater assunto de interesse público, assunto de seu interesse e da coletividade. Nós vamos debater aqui hoje com o deputado José Geraldo Riva, logo após os nossos comerciais. Ô, gente, isso é bola nas costas. O jogo agora é outro, ó. Sem desperdício. Jogue limpo. Ô, garotão, vamos economizar para a bola continuar rolando. Ó, jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte com inúmeras obras para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa.
Como nós anunciamos no primeiro bloco, o nosso entrevistado de hoje é o deputado José Geraldo Riva, este ícone da política mato-grossense. Deputado José Riva, é um prazer recebê-lo aqui no programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Eu cumprimento a todos os telespectadores. O prazer é nosso, Éder. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer poder estar aqui e conversar com o povo de Mato Grosso. Nós vamos assistir a um VT que conta um pouquinho da sua história. Na sequência, a gente volta para este debate. José Geraldo Riva veio do Espírito Santo com a família para plantar café em Juara. Aqui ele encontrou o solo fértil para crescer também como um homem público. Aos 23 anos de idade, Riva se tornou o primeiro prefeito eleito. A juventude e a democracia se desenvolveram juntas no norte de Mato Grosso. Eu que já fui vereador em Alta Floresta nos anos 82, ele já era prefeito de Juara, um dos prefeitos mais jovens do Brasil naquela época. Né? Além de saber aprender a admirá-lo, né? Aprendeu a fazer política. Eu acho que várias lideranças do Mato Grosso aprenderam a fazer política com o deputado Riva. Riva aprendeu a lição da política municipalista no dia a dia do seu trabalho. No início da década de 1990, Riva entrou na disputa do Legislativo pela primeira vez. Ficou com a segunda suplência. Em 1994, foi eleito deputado estadual. Desde o início se destacou como parlamentar e fez parte da mesa diretora como primeiro secretário. Além de ter sido eleito na frentinha, conseguiu virar primeiro secretário e daí para frente ele sempre foi ou presidente ou primeiro secretário. Ou seja, ele tem, além dos votos, né, que ele demonstrou ter, também a partir dessa primeira eleição dele para o Legislativo, em 94, 98 ele dobrou os votos e assim foi indo. A chegar à casa de 100 mil votos é porque tem serviço prestado, é porque tem a aceitação popular, né? No biênio seguinte, foi presidente da Assembleia Legislativa. Foi reeleito em 1998 com o maior número de votos no estado. Em 2002, os eleitores confirmaram a credibilidade de Riva com 65 mil votos válidos. Um empreendedor de visão futurista que pensa no macro. Eu tenho essa visão do deputado Riva como uma pessoa que vê o estado de Mato Grosso de forma diferente, que tem conhecimento igual a muitas poucas pessoas que talvez tenham conhecimento do estado de Mato Grosso. Sua quarta eleição consecutiva foi em 2006. Riva lidera o ranking de produtividade na Assembleia Legislativa e o trabalho intenso resultou em mais vitórias para ele nas urnas e para o povo mato-grossense. Na minha opinião, é um deputado propositivo, tem uma carreira brilhante. Algumas coisas que acontecem no estado do Mato Grosso, e são muitas as coisas que acontecem, foi pela coragem, pela determinação, pela sua liderança dele e dos seus amigos que o seguem. Por exemplo, aqui em Cuiabá, ela vai ser transformada numa capital moderna e o presidente Riva começou a conversar com seus colegas deputados para que mudássemos para o VLT, sair do BRT para o VLT. Hoje, a capital será uma das mais modernas do país. Eu acredito com toda sinceridade ao trabalho articulado pelo presidente Riva juntamente com a Assembleia. O Riva, além de ser o primeiro que chega na Assembleia na segunda-feira, é o último que sai na sexta-feira e ainda consegue fazer 8, 10, 15 municípios no fim de semana. Né? Então uma pessoa dessa ama o que faz. Né? E eu admiro muito ele pelo que ele faz. Deputado Riva, uma justa homenagem daqueles que estão ali no dia a dia, juntamente com o senhor, fazendo o dia a dia legislativo, né? E realmente o que disseram é uma grande verdade, eu sou testemunha disso. O senhor é um homem que, se nós formos à Assembleia Legislativa às 6 horas da manhã, o senhor está lá. O senhor atende a todas as ligações telefônicas que lhes são feitas. Isso é uma estratégia ou é realmente o jeito de ser de José Riva? Não, antes de mais nada, eu quero agradecer pela homenagem dos meus amigos, dos meus parceiros e da minha família, porque, na verdade, a Assembleia, a convivência, ali se torna a segunda família de todos nós, principalmente eu, que vou completar 20 anos de Assembleia. Eu diria para você que é um jeito de ser e eu aprendi isso desde muito jovem,
sempre dar retorno para as pessoas. Imagina você, eu fui bancário, você também foi. A gente aprendeu muito cedo no banco que a gente precisava dar resposta em tudo. E a resposta, independentemente dela ser sim ou não, era necessário que se desse. Atenção às pessoas. E no banco ainda tinha um inconveniente, né? A gente tinha que estar errado sempre, né? É verdade. Mesmo que tivesse certo. Sempre tem razão. Eu estabeleci uma regra na minha vida, de pelo menos dar atenção, dar resposta às pessoas. E graças a Deus, construí um contingente de amigos que hoje não é tão fácil você dar a resposta. Então é um pouco sofrido, a jornada de trabalho ali é extensa, às vezes ela realmente começa muito cedo, 6 horas da manhã, e às vezes termina meia-noite, como terminou ontem. Mas a gente, quando gosta do que faz, a gente faz com prazer. O senhor foi presidente 6 vezes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e 4 vezes primeiro secretário. Neste momento, e a gente conversando aqui nos bastidores, o senhor teria plenas condições de reassumir, de estar presidente novamente, mas por uma vontade até própria e por uma estratégia de trabalho, prefere, neste momento, estar um pouco mais recuado. Mas eu digo a Vossa Excelência, vou chamá-lo desta forma, de que no meio produtivo do Estado, no meio da gestão pública do Estado, o senhor é tido como uma pessoa que realmente resolve os problemas que são encaminhados à Assembleia Legislativa. O senhor é uma referência naquilo que se faz no dia a dia de produção de resultados positivos para a sociedade mato-grossense. Para ser presidente da Assembleia 6 vezes e primeiro secretário 4 vezes, é necessário, no mínimo, articulação extremamente muito bem feita. O senhor exercita isso dia a dia? Eu acho que uma das questões que me conduziram e me reconduziram à Assembleia, à presidência, durante 6 oportunidades, primeiro, a relação de confiança, eu diria de cumplicidade com todos os deputados, de ouvir muito, e o político ele tem um defeito muito sério, às vezes não saber ouvir, de procurar, desse muito que a gente ouve, deglutir tudo isso e tirar o que você aproveita. Então, eu procuro conversar muito com meus colegas, ouvir muito cada um deles. Hoje ainda eu dizia para um vereador de Cuiabá, eu falei, olha, a Assembleia, ela estabeleceu uma rotina que qualquer que seja o presidente, ela vai caminhar bem. Isso a gente falava lá do deputado Romualdo, falei, e o deputado Romualdo é uma pessoa também extremamente articulada. Esse poder de articulação que eu adquiri foi exatamente pela necessidade de estar sempre conversando para você trocar ideias, para você discutir projetos, para você falar em política. E eu tenho graças a Deus, uma das conquistas minhas foi estabelecer uma relação com todo o segmento político do Estado. São raras as pessoas que eu não converso. E lá na Assembleia eu gozo de uma credibilidade com meus colegas, exatamente porque eu sempre soube falar o sim na hora certa e falar o não quando era necessário. Nunca enganei um colega. E não é fácil você presidir colegiado. Você convive com ideais diferentes, com ideologias diferentes, com projetos diferentes que cada um tem, então é preciso você saber administrar isso. Mesmo fazendo essa quantidade de votos, e na última eleição eu fiz quase 100 mil votos, eu sempre soube respeitar a base dos meus colegas. E quando eu ia numa base que eu tinha um apoio, vou citar aqui um exemplo de um amigo, deputado Pedro Satélite, é um amigo muito especial, deputado Dilmar, deputado Zé Domingo, Mauro Sávio, que são do Nortão, deputado Bruneto, enfim, os deputados do Nortão. Se eu chegasse aí numa base desse colega, eu pedia o voto e dizia, olha, aqui nós temos um fulano, que é deputado, que presta um bom serviço na Assembleia. Aqueles que não forem votar em mim, vamos procurar votar em um desses companheiros. Então, eu soube sempre respeitar os espaços dos colegas, sabe? Isso acho que me deu essa condição de articular, de conversar e de estar na mesa durante 10 mandatos. O senhor é considerado um dos deputados com a maior produtividade na história do Legislativo mato-grossense. Dentre os grandes feitos na sua vida pública, eu pude presenciar um que foi a sua luta inconteste pela implantação do VLT na cidade de Cuiabá.
havia-se já aprovado o projeto do BRT, o senhor procurou o governador do estado, à época eu estava então secretário-chefe da Casa Civil, nós discutimos essa questão, logo na sequência nós fomos assumir a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo e colocamos em efetividade esse ideal que o senhor trouxe para o governo. E dentre esses grandes projetos, deputado José Riva, que o senhor foi idealizador, eu citaria o VLT. Né? Foi uma ideia sua, o senhor trouxe isso ao governo, nós discutimos isso com o governador Silval Barbosa e havia-se naquele momento uma grande dúvida se nós mudávamos ou não o sistema de transporte de BRT para o VLT. E o senhor foi muito convincente, com estudos técnicos, com a discussão fundamentada, convenceu o governador, convenceu os secretários da área técnica. Na sequência, nós assumimos a Secopa e colocamos em efetividade isso e lutamos contra alguns monstros ocultos, né? Eu diria aí, fabricantes de pneumáticos, fabricantes de chassis, fabricantes de carrocerias aí de ônibus, enfim, que teriam esse mercado afetado, evidentemente, e também o segmento de combustível, que teria sido afetado em função do VLT ser movido por energia elétrica. O que mais lhe deixa feliz em ver hoje o VLT uma realidade no estado de Mato Grosso e na região metropolitana? Olha, antes de mais nada, é importante ressaltar algumas etapas dessa luta. Nada adiantaria eu forçar a barra, reabrir o debate, a discussão sobre o transporte coletivo em Cuiabá e Várzea Grande, aqui na Baixada, se nós não contássemos naquele momento, primeiro, com a sua determinação, que ela foi essencial para a efetivação desse modal de transporte, com a sensibilidade do governador, que já tinha o modelo escolhido, e naquele momento tinha que tomar uma decisão, tinha que fazer alguns enfrentamentos, inclusive mudança de contratos junto à Caixa Econômica, e ele foi sensível nessa questão. A partir daquela viagem de Portugal, não restou dúvida de que esse era, sem dúvida, o modal de transporte coletivo mais importante para Cuiabá e Várzea Grande. Primeiro, pelos fatores que nós já colocamos, e tivemos participações importantes aqui, por exemplo, saudoso Bento Porto, ex-deputado federal, que foi desde o início quem estimulou esse debate, essa discussão. Também um dos engenheiros, Máximo Giavina, que é de São Paulo, que trabalha, da Tetrans, que já foi da Ferronorte, e que apresentou estudos consistentes, mostrando, primeiro, não era verdade os custos super elevados que diziam que o BRT teria de tarifa, isso sempre no sentido de beneficiar o BRT. Ele fez uma demonstração clara de que não era essa a realidade, que o custo da tarifa do passagem do BRT pode ser muito mais barato. Então, eu não tenho dúvida que essa foi uma grande conquista para Cuiabá e Várzea Grande, porque nós eliminamos um modal que ia comprometer toda a estrutura da cidade e exigir mudanças significativas, inclusive muitas desapropriações, intervenções que a gente não sabe mencionar, aliás, você sabe, fez o estudo. E aqueles que criticam hoje, dizendo, inclusive eu ouvi esses dias uma fala do senador Pedro Taques, quem defendeu o VLT hoje já não defende com tanto negativo, eu defendo com muito mais entusiasmo, quando eu vejo, por exemplo, que as poucas intervenções que estão sendo feitas é o grande obstáculo para a construção do VLT. Imagine se fosse o BRT com a quantidade de intervenção que teria, nós não íamos terminar nunca. Mas não vai terminar na Copa do Mundo. Bom, quer dizer o seguinte, o objetivo é terminar para a Copa do Mundo. Você não é o culpado, eu não sou, não sei quem é culpado, mas os contratos davam conta de que era possível fazer até a Copa do Mundo. Não vamos dizer que não faça até a Copa do Mundo. Mas eu vou só te interromper um pouquinho. Eu atribuo esses atrasos principalmente à judicialização que ocorreu na Copa, lógico. A criminalização que ocorreu na Copa. Aquele efeito dos lobistas que defendia o setor de pneumática, como você se referiu, ao sistema de transporte coletivo do BRT, de ônibus, que se envolveram nesse debate e alguns lobistas fortes, inclusive políticos influentes, que defendiam setores. Não está defendendo o interesse da sociedade como um todo. Então, eu continuo defendendo e acreditando, não tenho dúvida, o VLT vai ser o grande legado da Copa do Mundo, porque estádio de futebol, ele é um legado?
Mas nós tínhamos o Verdão e poderíamos fazer outro estádio independentemente da Copa do Mundo. Mas a oportunidade de fazer um modal tão moderno, tão seguro, tão eficiente, tão duradouro como o VLT, talvez seja ímpar. Talvez seja essa a única oportunidade. E um detalhe, né, Riva? É óbvio que nesse momento a defesa do VLT, ela tende a se arrefecer mesmo, a não se falar tanto. Por quê? A luta era para implantar. Mas vamos aguardar a inauguração. Exatamente, a luta era para implantar, a defesa era para implantar. E esse objetivo foi alcançado e o VLT é uma realidade. Queiram os contrários ou não, o VLT é uma realidade na região metropolitana. E quando o minhocão moderno, que é o nosso VLT, estiver transitando aeroporto CPA, Cochipó Centro, aí é a hora de olhar para a cara desses, me desculpe quem está me assistindo, entre aspas, a cara desses que trabalharam contra, não é? Trabalharam contra uma pancada de obras que estão hoje sendo inauguradas. Viu, Ed? Importante dizer o seguinte, o ex-governador Jaime Canet Júnior, qual eu tinha grande admiração, ainda muito jovem, muito criança, e ele foi inaugurar uma estrada, uma rodovia pavimentada em São Jorge de Ivaí, que ligava Maringá, Mandaguaçu, Orizona, São Jorge. Eu morei durante a minha infância ali naquela região. Aí muita gente criticava a qualidade do asfalto. Aí ele se virou para esse que criticava e falou assim, olha, liga não, vocês que não querem esse asfalto aí, eu vou manter a estrada ao lado. É uma pena que não dê para manter o BRT para esses que não querem o VLT. Mas com certeza eles vão se curvar para o melhor transporte, mais seguro. E Cuiabá não merece isso. Eu estava vendo esses dias em São Paulo, o local onde passa o BRT, ele praticamente elimina o comércio. Os bares fecham, ninguém aguenta aquele barulho. Aquilo é uma tremedeira, parece um terremoto, o BRT. Então, o VLT é, sem dúvida, o modelo que o cuiabano e que o mato-grossense merece. Eu não tenho dúvida disso. O VLT é uma realidade. As obras da Copa agora, 12 obras, estão sendo programadas para serem inauguradas a partir do dia 29. Então, aquilo que estava no imaginário tornou-se concreto. E eu espero, deputado José Geraldo Riva, que a história, que aqueles que estão momentaneamente na gestão pública saibam reconhecer aqueles que implementaram, que iniciaram e que fizeram os enfrentamentos. Tiveram coragem, né? Inúmeras audiências públicas, o senhor comandou muitas delas, enfrentamos corpos técnicos do CREA, de OAB, de Ministério Público Estadual e Federal, toda a rede de controle que existe nesse país caiu aqui dentro para se fiscalizar tudo enfim, não sou contra a fiscalização, não sou contra que acompanhe tudo, eu sou apenas contra que se procure pelo em ovo para poder atrapalhar o desenvolvimento da região metropolitana e do estado de Mato Grosso. Mas dentro ainda da sua produtividade enquanto legislador, deputado José Riva, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Lei de Eficiência Pública. O que é essa lei para que o telespectador e aquela dona de casa, aquele senhor, aqueles que estão nos assistindo nesse momento também possa ter um entendimento melhor sobre o que é a Lei da Eficiência Pública. Olha, Ed, uma das coisas que mais nos preocupa hoje, eu acredito que o gestor moderno deve se preocupar, é que se por um lado o gestor público ele tem um orçamento, ele tem os recursos oriundos da arrecadação, dos impostos que o cidadão paga para executar as obras, por outro lado nós encontramos um sistema viciado, com alto custo na atividade meio, com elevada folha de pagamento, de custeio e chegando muito pouco lá na ponta. Então, hoje, para você ter uma ideia, os recursos arrecadados, cada R$100 que você paga de imposto, apenas R$15 a R$19 se transforma em benefício para o cidadão lá na ponta, em investimento. O que é que nós queremos? Nós queremos, ao longo do tempo, transformar esses 19, sei lá, em 30%, 15% em 30%, e para isso acontecer, nós temos que reduzir custos na atividade meio e temos que tornar a máquina mais eficiente. E eficiente que eu digo é o eficiente no sentido literal. Por exemplo, você, cidadão, caro telespectador que está nos assistindo, você tem dia para pagar a conta de luz, conta de água, imposto. Se vencer uma conta sua com o governo, sem dúvida, você ou paga ou vai ter seus bens bloqueados. Agora, o tratamento não é o mesmo quando você depende do serviço do poder público. Nós queremos estabelecer na Lei da Eficiência Pública, por exemplo, disciplinar prazos de atendimento ao cidadão. Uma das questões mais importantes que surgiu ao longo dos anos
foi a cartilha de serviço ao cidadão, a carta de serviço ao cidadão. A Assembleia implementou essa carta, definindo prazos de atendimento ao cidadão em cada tipo de serviço que ele precise. Só que essa carta não tem o condão da obrigatoriedade. A nossa lei vai ter. A nossa lei vai dizer lá, o cidadão que quer aposentar, que atingiu a idade, ele não pode passar de X dia, quando ele ingressa com o processo de aposentadoria, para ser aposentado. O cidadão que depende de um LO, de um LI, de um LP, para funcionar um empreendimento, para gerar emprego, para gerar renda, ele não pode passar de um determinado prazo, sob pena de responsabilizar o gestor por isso. O cidadão que vai fazer um manejo, ele deveria ser tratado com muito carinho. O governo deveria ter ele como um dos maiores beneficiadores do meio ambiente. E deveria dizer, olha, eu não vou demorar 1 ano para te atender, eu vou te atender em 2. Nesta lei vai estabelecer prazos, inclusive, para a questão ambiental? Inclusive, por exemplo, o manejo florestal. É inconcebível você entrar com um projeto de manejo florestal, você assume o compromisso de não desmatar, de extrair apenas a armadura e você passar 1, 2 anos para conseguir. E num passado muito recente, com 10 dias, você conseguiu uma autorização de desmate, para desmatar, corte raso. Olha, Éder, o cidadão está de saco cheio. Então, dentre tantas coisas, a Lei da Eficiência Pública vai disciplinar isso. Vai disciplinar, por exemplo, limite de gastos com custeio. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi extremamente importante e veio num momento muito importante da gestão no Brasil. No momento em que se defendia rigor, que se defendia austeridade, só que ela estabeleceu limites no gasto com pessoal, mas não adentrou ao limite de gasto com custeio, com pessoal. Nós vamos definir isso. Por exemplo, não dá para você admitir o Estado trabalhando para arrecadar mais e cada vez que arrecada mais, você gasta mais com custeio, mais com folha. Vão estabelecer um limite. O realinhamento salarial não poderá passar de X% do crescimento real da receita. Perfeito. Porque é do cidadão que paga o imposto lá na ponta, ele não quer que o dinheiro dele todo seja gasto em custeio, em folha. E aí isso implica cortes, implica cortar na carne, inclusive, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do MP, do Tribunal de Contas, e nós sempre nos colocamos à disposição para fazer isso. Acho que o momento que vivemos é diferente. Então, o cidadão tem que ter a garantia que os seus impostos, que o dinheiro da receita do Estado, ela vai chegar lá na ponta com saúde de qualidade, com educação de qualidade, com estradas boas, como, por exemplo, agora, a questão do FETAB, que ela não estará na Lei da Eficiência, mas terá dispositivo na Lei da Eficiência para fiscalizar o resultado do FETAB, que nós pretendemos levar para o município dentro dessa lei. E novos percentuais também de aplicação em municípios e... Exatamente. E não tem sentido, Éder, nós arrecadarmos o FETAB, trazer para o caixa do Estado e o município ficar lá brigando por 10, 20, 30 mil litros de óleo para recuperar a estrada do Estado. Perfeito. Não falo nem da do município. Vamos dar 50% do recurso do FETAB para os municípios e vamos introduzir lá na lei a responsabilidade do município em recuperar as estradas estaduais e municipais e definir parâmetros de repasse desses recursos. Quais os parâmetros? Os parâmetros é, primeiro, quilometragem de estradas estaduais. Segundo, quilometragem de estradas municipais. Terceiro, quilometragem de estradas federais. Quarto, IDH invertido, que seria o FETAB social. Aplicar para o município de menor IDH um pouco mais dos recursos do FETAB. Para os municípios com IDH superior, maior, ele, logicamente, que ele vai ter vamos dizer, um repasse menor. Quer dizer, vamos estipular o percentual do FETAB social, um ponto de equilíbrio para estabelecer justiça com municípios como Jangada, Poconé, Alto Paraguai, Araguainha, Ponte Branca, Dom Ribeirãozinho, Dom Aquino, seu também. Minha querida Dom Aquino. O Livramento, enfim, esses municípios que têm um repasse de ICMS menor. Riva, eu recebi recentemente aqui no nosso programa o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conselheiro José Carlos Novelli, e ele falava muito sobre o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional Integrado. Eu vejo você falar da Lei da Eficiência Pública. Está atrelado também a questão, pelo menos como referência, à Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu defendo, embora seja muito difícil, que existisse um comitê suprapoderes, né, com indicação do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e de outros poderes constituídos, vamos falar dessa maneira, para que fizesse essa sincronia. Você já imaginou se todos esses programas fossem sincronizados? Aí nós teríamos eficiência, mas sobretudo eficácia
né, na aplicação dos recursos públicos. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com José Geraldo Riva, presidente eterno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ô, gente, isso é bola nas costas. O jogo agora é outro, ó. Sem desperdício. Jogue limpo. Ô, garotão, vamos economizar para a bola continuar rolando. Ó, jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte com inúmeras obras para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. Nós estamos debatendo hoje com o deputado José Geraldo Riva, usando da sua experiência, do seu conhecimento na vida pública, para levar a análise crítica dos fatos até você que está nos assistindo, para que você forme a sua opinião. Deputado José Riva, nós vamos falar sobre ferrovia, especialmente este projeto que Vossa Excelência defende com unhas e dentes na Assembleia Legislativa, ao ponto de já estar levando também esse projeto aos ministérios correlatos nesse assunto. E eu conheço o senhor, quando o senhor entra numa briga, dificilmente ela não terá sucesso. Então, vamos a essa matéria sobre as ferrovias. O projeto liga Água Boa e Mato Grosso a 2 ramais paraenses, o Porto de Vila do Conde, na cidade de Bacarena, e Espadarte, em Curuçá. Com a nova ferrovia, a intenção é aumentar em até 50% a produção de grãos e minérios, que atualmente depende exclusivamente do transporte rodoviário. Para a implantação, será necessário um estudo de engenharia e moldagem, além de, é claro, a contratação de uma empresa para realizar a construção da ferrovia. O projeto foi apresentado em Brasília pelo deputado estadual José Riva. Ele ganhou o apoio dos paraenses, que se propuseram a investir R$1 bilhão. Mas em Mato Grosso, há quem discorde do projeto. O futuro de Mato Grosso exige uma melhor logística. A gente precisa otimizar as nossas rodovias, nós precisamos otimizar as hidrovias e precisamos construir rodovias em Mato Grosso. Então é sempre bem-vindo um projeto do tamanho e envergadura, especialmente sendo na parte ferroviária. O que eu acho que precisa ser melhor esclarecido para a sociedade mato-grossense são 2 pontos. Essa ferrovia ela segue basicamente o mesmo traçado da BR-163 e já temos uma ferrovia projetada, que é a Ferronorte, a ferrovia Vicente Vuolo, que liga desde Alto Araguaia, passando por Rondonópolis, Cuiabá, até indo para o Pará. Tem uma concessão já de 90 anos, já concedida à iniciativa privada e ela não é construída. Então, a primeira indagação, essas 2 ferrovias, uma não compete com a outra, uma não atrapalha a outra. O segundo questionamento, todo o projeto que eu vejo está sendo desenhado para ser construído por uma empresa estatal, que é a Valec. E o histórico dessa companhia estatal indica que ela não é das melhores construtoras de ferrovia. Então, a dúvida para Mato Grosso é, compensa a gente colocar um projeto tão importante e tão grande dimensão na mão de uma empresa estatal que tem um péssimo histórico para trás em construir e botar para operar ferrovias? Bom, primeiro, nós sabemos que essa ferrovia Água Boa, Barcarena, Pará, vamos dizer assim, ela pega um coração da produção de Mato Grosso, um quadrante altamente produtivo no estado de Mato Grosso, de várias commodities, soja, a pecuária, minérios. Então, quanto mais ferrovia, obviamente, melhor. O que eu vejo na preocupação do Vival talvez seja esses investimentos altíssimos que demanda isso e se a Valec estaria realmente qualificada. Então, passo a palavra ao pai da ideia, deputado José Riva. Olha, a gente iniciou um trabalho há alguns anos atrás, há 2, 3 anos atrás. Eu comecei a conversar com a minha assessoria e começamos a sentir que Mato Grosso não podia ficar preso a um projeto ferroviário nacional.
projeto ferroviário nacional, ele atende os interesses da nação, do Brasil, mas ele deixa uma lacuna, um vácuo muito grande, especialmente naquela região do Araguaia e no sul do Pará. Quando eu vejo falar Que era chamada, desculpe, deputado, que era chamada até o Vale dos Esquecidos. Quando eu vejo falar da Ferronorte chegando a Santarém, eu fico triste em ver as pessoas defender uma ferrovia com custo tão elevado para transportar pouco mais de 3 milhões de toneladas. A capacidade dessa ferrovia. A ferrovia de Santarém e o Porto de Santarém e do Madeira, primeiro, nós temos que rezar para chover, porque nós corremos o risco de, com baixo calado, você reduzir extremamente a capacidade. O que está acontecendo esse ano, inclusive, lá no Rio Madeira e em Santarém. Imagine você que o Porto de Santarém ele tem capacidade para exportar pouco mais de 60% da produção de grão de Sorriso. Você tem uma ideia. Então, não é uma ferrovia que atende os interesses do Estado e muito menos o interesse do Pará. Outros fatores, por exemplo. Nós estamos falando de uma ferrovia mais ou menos como idealizou os americanos, quando eles encontravam uma mina de minério, qual a preocupação maior deles? Era construir a ferrovia. Quem não assistiu aqueles filmes de faroeste, onde eles detectavam uma mina de ferro e de aço, e lá iam os americanos construir a ferrovia para extrair o minério. O Brasil, ele trabalha em sentido contrário. O cidadão tem que produzir o soja, o arroz, o milho, a carne, o minério, gerar um imposto para o Brasil construir a ferrovia. E nós estamos falando de uma ferrovia, Éder, que é uma mudança do sul para o norte. Nós vamos optar pelo Arco Norte, levando toda a nossa carga para o norte, para o porto de Vila do Conde, em Barcarena, ou Espadarte, que é um dos maiores calados do mundo, numa realidade totalmente diferente, onde o Canal de Panamá tinha capacidade anual de 340 milhões de toneladas e passa, a partir do ano que vem, a suportar 610 milhões de toneladas com os novos investimentos que estão sendo feitos, onde vamos reduzir 5 mil quilômetros de tráfego no oceano, ida e volta, que são 10 mil quilômetros, a nossa carga indo e voltando, onde vamos tirar o trânsito, o grande tráfego de caminhões que nós temos nas rodovias, que são verdadeiros corredores da morte, para Paranaguá e Santos, onde vamos desafogar os portos de Santos e Paranaguá, que estão saturados. Nós mostramos uma imagem para o presidente da EPL, o Bernardo Figueiredo, mostrando para ele os 3, 4, 5 mil caminhões na fila, e mostramos ao ministro do Transporte a viabilidade dessa ferrovia. Hoje, para você ter uma ideia, pontos positivos em prol dessa ferrovia, o Brasil planta 27 milhões de hectares, Mato Grosso planta mais ou menos 8 milhões de hectares. Nós temos entre o Araguaia e o sul do Pará capacidade para plantar mais 12 a 15 milhões de hectares. Só nessa região. Vanguarda. Exato. Nós temos a produção de grãos no Mato Grosso e no sul do Pará, e temos a maior produção mineral nessa região. Um fator que poderiam questionar não é a ferrovia, não é a Ferronorte, seria Norte-Sul. Vai ficar um pouco paralela a Norte-Sul. É um paralelo de 490 quilômetros, exatamente daqui Sinop. Aí daqui a Barra do Garça. Você pega a malha ferroviária dos Estados Unidos, você vai ver que nós temos ferrovias importantes a 100 quilômetros uma da outra. Perfeito. Você pega a malha ferroviária do sul-sudeste, aqui é Sorocabana, algumas até desativadas, inclusive, não passava de 150 quilômetros. Mas nós estamos falando de uma ferrovia em uma região onde no meio está a Ilha do Bananal, que eu tive a oportunidade de fazer a travessia dela há poucos dias atrás, exatamente para conhecer, e o Parque Nacional de Xingu. E nós estamos falando de uma ferrovia, Éder, que viabiliza a produção do Brasil. Nós vamos reduzir os produtos que chegam em Paranaguá e descem de caminhão para Sinop, Sorriso, para a região norte, eles vão deixar de percorrer quase 5 mil quilômetros de volta de rodovia. Olha o custo que nós vamos reduzir, o poder de competitividade. Então, são N os fatores positivos. E outra, nós não queremos a Valec. Pelo contrário,
Nós queremos apenas a inclusão no plano ferroviário nacional. Nós temos os investidores para fazer essa ferrovia. As PPPs e tudo mais. Nós temos a PPP e o Brasil precisa apostar mais nas PPP. A Valec não tem capacidade para construir as ferrovias que o Brasil precisa, com a urgência que nós precisamos. Eu diria que Mato Grosso tem pressa e a Valec trabalha em marcha lenta. Essa ferrovia Norte-Sul, essa Ferronorte, infelizmente, ainda nós temos parte que nem projeto tem. Verdade. Quer dizer, nós estamos falando numa ferrovia onde a iniciativa privada pode pegar, o próprio presidente da EPL disse, pode começar essa obra em 2015 e pode concluir em 2018, 2020, se for feito pela iniciativa privada. Ela tem viabilidade econômica e tem, no mínimo, 30 milhões de toneladas garantido. Agora, o Porto de Santarém, o máximo que até hoje ele transportou foi 4 milhões e 800 mil toneladas. Perfeito. Vamos direto para o assunto criação de novos municípios. José Riva encabeça a luta pelo municipalismo. O deputado estadual é ator de 14 dos 56 processos de emancipação em Mato Grosso. Atualmente, o estado possui 141 municípios. Com a aprovação do projeto de lei complementar no Senado Federal, a possibilidade de efetivação desses projetos ficou mais palpável. A proposta estabelece que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios serão feitos por leis estaduais, mas dependerão de estudo de viabilidade e de consulta prévia por meio de plebiscito nos distritos envolvidos. A dimensão de algumas localidades e distâncias dos municípios-mães são apontados como os principais fatores para a emancipação. Um bom exemplo é o município de Peixoto de Azevedo, que possui o Distrito de União do Norte. Nós temos lá um distrito que tem praticamente 2.500 alunos, são 28 ônibus escolares fazendo o transporte dessas crianças dentro de 8 assentamentos, tem mais de 1.500 quilômetros de estradas vicinais. E isso gera, vamos dizer, uma despesa muito grande para o município. Então lá tem toda a estruturação, tem um núcleo urbano, tem em torno de quase 5 mil habitantes. A gente vê assim com bons olhos a criação desse distrito vir a ser município e vai dar legitimidade. Lá já tem todo, inclusive a minha vice-prefeita é do distrito, já tem toda essa noção, vamos dizer, política da necessidade dessa emancipação. A divisão ainda divide opiniões, principalmente pelo fator da economia local. Então, é um assunto assim que acho que tem opiniões diversas, né? Eu sei que tem alguns casos que tem municípios que têm realmente distritos, né? E são municípios muito grandes e de repente tem uma dificuldade muito grande de dar esse atendimento, né? Então, talvez uma saída fosse realmente a criação, né? Essa divisão criando novos municípios, né? De toda forma, também, muitas vezes você vai criar um novo município que talvez não vá conseguir se manter, né? Não vai ser um município viável. Então, acho que tem que ser feito um estudo para ver realmente a viabilidade da sustentação desse novo município. Atualmente, 56 municípios possuem processo na Assembleia Legislativa do Estado para conseguir a sua emancipação. De acordo com um estudo divulgado pela Associação Mato Grossense dos Municípios, apenas 15 desses possuem os requisitos técnicos para se transformar em uma cidade. A MM, que trabalha representando os municípios como um todo, né, tem localidades que para os municípios ver interessante, porque é distante da sede e tal, que até dificulta a administração. Tem outras localidades que os municípios não vê com bons olhos, que vai afetar a economia do município mãe. Mas enfim, o ponto principal que a MM está ponderando, que está classificando, é que com essa legislação traz para o nível local, né, no caso a Assembleia Legislativa, discutir e deliberar sobre essas definições e quais os municípios, quais as localidades que têm condições de emancipar realmente. Até o momento, ainda não foram fechadas quais são as regras para a criação dos novos municípios, mas já se tem uma ideia. Os pontos principais é que, analisando aqui a realidade local, a população do distrito ou da localidade a ser emancipada tem que ter no mínimo em torno de 6 mil habitantes, né? Tem que também fazer, logicamente, a consulta da população se aceita ou não do local ser emancipado e, principalmente, né,
a Assembleia tem que fazer um estudo com bastante profundidade sobre a viabilidade econômica do município a ser emancipado. Deputado, o senhor se notabiliza por ser um municipalista. Prova disso, mais de 100 mil votos praticamente na sua eleição e votos em todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso. A criação de novos municípios, eu sei que é uma bandeira de defesa sua fundamentada. Quantos municípios, em tese, o senhor acredita que nós poderíamos ter atendendo esse novo regramento, essas condições do estado de Mato Grosso? E isso é bom ou é ruim para o estado do ponto de vista das contas públicas? É excepcional. Primeiro porque muitas pessoas falam sem o conhecimento devido. Primeiro não vai, o estado, a União não vai ter nenhum investimento extra para criar novos municípios. O município criado, ele passa a ter uma receita que sai do bolo total da União. Se hoje você divide por 5.000 e X municípios, não sei com exatidão aqui, você vai dividir por 5.000 e um pouco mais de municípios. Tanto isso no bolo nacional como no bolo estadual. Segundo, eu vejo que o grande objetivo da gestão pública é o quê? Fazer com que o serviço público chegue com melhor qualidade ao cidadão e esteja mais próximo do cidadão. Qual o meio de fazer o serviço público chegar para o cidadão de Paranorte, por exemplo, a 150 quilômetros de Juara, ou no Guariba, 160 quilômetros de Colniza, ou na Conselvã, 80 quilômetros de Aripuanã, ou em Veranópolis, lá no Araguaia, ou em União do Norte, a 80 quilômetros de Peixoto. Enfim, nos diversos municípios que nós vamos criar, em Japuranã, 60 quilômetros de Nova Bandeirantes, em Nova União, a 110 quilômetros de Cotriguaçu. O meio é levar o serviço público para lá, é levar a prefeitura, a Câmara, a polícia, o cartório, enfim, é melhorar, é chegar mais próximo do cidadão. E isso, o Éder, foi uma grande conquista do municipalismo, porque o Congresso Nacional, ele cometeu um grande erro quando tirou a autonomia dos estados. Primeiro que nós temos um país cheio de desigualdade. Enquanto o Mato Grosso ainda é um estado em ocupação, o Paraná já criou município em qualquer currutela, quer dizer, o Paraná não tem mais interesse de criar município. O estado de São Paulo já criou município com 500 habitantes, não tem mais por que criar município, então agora ele é contra. Minas igual, Rio igual, Espírito Santo igual, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul um pouco diferente, também tem vários municípios a ser criados. Então o estado de Mato Grosso encabeçou essa luta por entender que é importante criar novos municípios. Agora, é natural, estabeleceu-se uma regra, essa regra, uma das exigências mais rigorosas são 6.000 habitantes, no caso do Centro-Oeste. Quer dizer, o município que não tem condições hoje, ele vai ter daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3. Importante é que nós temos uma regra e que hoje o estado passa a ter autonomia. Vamos criar o que tiver dentro das regras. Perfeito. E é importante cumprir com essa regra. 6.000 habitantes, 2.000 eleitores, enfim, tantas casas na sede, um percentual de receita baseado na média dos menores municípios. Então, quer dizer, vamos criar naqueles que reúnem as condições e vamos aguardar esses novos que vão ter condições, como Salto Alegria vai ter, como Espigão do Leste lá em São Félix, se não tem hoje, vai ter, como Pedro Neca e Vila Cardoso aqui que pode ter, como Santa Clara lá em Vila Bela vai ter com certeza, como Rondon do Parecis aqui em Campo Novo do Parecis vai ter, como Água da Prata em Paranorte, como, por exemplo, já deve ter agora reunir as condições. Se deixar aqui, isso vai relacionar mais 141 municípios. Nova Fronteira. Eu fui fazer uma relação esses dias de cabeça dos distritos que precisa telefonia móvel celular, que é uma luta nossa também, fazer a telefonia celular chegar nos distritos. Nós chegamos de cabeça a 71. Que coisa, hein? Agora, nós vamos criar desses, talvez reúna a condição aí agora, no momento, entre 10 e 15 no máximo. Perfeito. Vamos ouvir sobre esse assunto a opinião do cientista político, o Dr. João Edson. Éder, quando nós falamos em criação de municípios, nós precisamos considerar uma série de coisas. Primeiro, precisamos entender o território de Mato Grosso. As cidades são muito distantes. Existem locais cujo distrito está longe da sede do município, mais de 100 quilômetros, e muitas vezes até por estradas difíceis. E até 1.000 quilômetros longe da capital.
Normalmente as pessoas querem se colocar contra a criação de novos municípios sem conhecer a realidade do interior do estado. Não é possível mais que o gestor esteja longe do povo. Muitos dos distritos, prósperos ou não, existem comunidades que precisam ter um gestor lá dentro. Mato Grosso hoje, apesar do tamanho, tem apenas 141 municípios. A ampliação desses distritos, transformando em município, vai facilitar o processo da gestão. Imagina o seguinte, um distrito que está a 150 quilômetros da sede do município. Só para ele chegar ao prefeito, que muitas vezes nem tem recurso, já é uma dificuldade. Chegar até o estado, então, mais difícil ainda. Criando um município e criando lá um gestor, um representante social, representante do povo, ele terá facilidade maior de levar essa reivindicação direto ao governo do estado ou até Brasília. É isso mesmo, deputado? Sem dúvida. Bom, professor João Edson, mais uma vez, com a sua opinião precisa, né, praticamente corroborou com a discussão que foi colocada aqui e, como eu sempre digo, mais uma vez acertou na mosca. Nós vamos a mais um breve intervalo comercial, voltamos para o nosso último bloco com um bate-bola agora com o deputado estadual José Geraldo Riva. Ô, gente, isso é bola nas costas. O jogo agora é outro, ó. Sem desperdício. Jogue limpo. Ô, garotão, vamos economizar para a bola continuar rolando. Ó, jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte com inúmeras obras para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. De volta com o nosso entrevistado, o deputado estadual José Geraldo Riva, que muito nos honra com a sua presença nessa discussão salutar e informativa, levando até você informação de qualidade. Deputado, vamos para um bate-bola muito rápido para o encerramento aí deste bloco e do nosso programa. O senhor será candidato à reeleição? Não. Vou perguntar novamente. O senhor será candidato à reeleição? Não. O senhor está preparando a sua sucessora ou o seu sucessor, em especial sua filha, Janaína Riva? Olha, minha base cobra muito uma pessoa que tem mais ou menos o nosso perfil, que seja municipalista e que dê atenção. Nesse aspecto, a Janaína reúne essas condições. Não posso garantir que ela seja candidata, mas é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, está muito preparada. Então nós vamos ter que buscar uma coligação nas proporcionais aí com o PSD, que deve ter uma puxadura de voto aí, né? Deputado, uma pergunta e o senhor responde se sentir à vontade. O senhor foi presidente 6 vezes da Assembleia Legislativa. Posso estar enganado, mas eu não observei nesses 6 mandatos, em algum momento, o senhor substituir o governador do estado em alguma viagem ou algo assim. O senhor atribui isso ao medo do José Geraldo Riva, gestor no Executivo, ou algum outro fato? Não, acho que é o momento, né? Primeiro que eu também nunca quis isso, acho que isso não acrescentaria muito para mim. Eu substituí o saudoso governador Dani de Oliveira, numa viagem que ele fez à Bolívia, ele e o vice-governador Márcio Lacerda, e eu tive a oportunidade de substituí-lo por um dia. Mas eu confesso a você que não vejo dessa forma. Eu acho que foi realmente o momento, primeiro, que sempre tivemos vice atuantes, né? E segundo, que eu nunca despertei interesse também. Perfeito. Como está a relação Assembleia Legislativa, Governo do Estado, de uma forma muito sintética, no que tange aos secretários de Estado? Eu acho que a relação no varejo ela é muito boa, mas nós precisamos ter uma relação mais madura, institucional. Nesse aspecto, eu acho que peca muito a Casa Civil, porque, independentemente, hoje o chefe da Casa Civil é o secretário Pedro Nadaf, que eu acho que deveríamos estabelecer discussões sobre projetos macro. A Assembleia e o governo perdem, às vezes, muito tempo nessa política do varejo. E nós precisamos ter uma relação institucional mais produtiva.
Existe a pior e a melhor secretaria de governo do ponto de vista de relação com o Legislativo? As melhores, sem dúvida, são as do PSD. Eu acho que o secretário Emeraldo, o secretário Chico Dalto têm dado um banho. A Janete. E, só para citar um exemplo para você, nós temos um secretário que está no governo há quase 8 anos, não visitou 30 cidades. O secretário Meraldo visitou 130 municípios, Chico Dalto mais de 130, eu sorri, 140. Deputado, eu sorri, deputado, pelo seguinte, estes secretários rezam a cartilha de José Geraldo Riva? Não, eles rezam a cartilha de uma boa gestão pública, eles são fiéis ao governador Silval, como é a Janete. Eu pouco converso com a Janete sobre a Secretaria de Cultura, mas eu confesso a você, eu disse isso ao governador no início e ratifico aqui. Falei, governador, o senhor vai ter os 3 secretários mais presentes no interior. Primeiro que não dá para você ser secretário de Estado aqui em Cuiabá, num estado como Mato Grosso, onde o interior cresceu tanto. Qual secretaria te dá mais trabalho do ponto de vista de relação? Não quero chamar de pior, mas a que é problemática em relação. Sem dúvida, a SEDPO, né? A SEDPO, porque a grande parte dos problemas da minha região está no setor de estrada, de ponte. Hoje, por exemplo, nós temos 5 ou 6 pontes importantes caídas. Eu lembrar a ponte 7 de setembro na 220, uma via como a 220 que liga Sinop a Juara não pode ficar interditada. Lembrar a ponte do Rio Guariba, lá de Guariba, Colniza, ela é uma via, a única via de ligação de 3 fronteiras, Iguariba com Colniza. Lembrar a ponte do Rio Arino, próximo a Porto Gaúcho, que está para cair, vai ser recuperada agora, é a única via de ligação do município com o outro lado do Rio Arinos. E a ponte do Rio do Sangue em Juara foi recuperada, mas tem uma ponte de concreto que precisava ser construída. E assim por diante, essa pela contingência, pela demanda. Lógico que temos outra secretaria que podia ter melhor atuação, mas a SEDPO, a gente tem essas dificuldades em função do grande volume de problema que nós temos. Deputado José Geraldo Riva, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que a sua agenda é extremamente atribulada, o senhor não se furtou a vir aqui a prestar esses esclarecimentos, a debater esses assuntos importantes para a sociedade mato-grossense e que, para mim, é o que notabiliza a sua carreira política, essa atenção que o senhor dá a todos, sem olhar a quem. Parabéns pela sua atuação, pelo seu mandato, 5 mandatos frente à Assembleia Legislativa, ex-prefeito do município de Juara, um homem que, sem dúvida nenhuma, não estou falando porque estou diante da sua presença, sem dúvida nenhuma, a história de Mato Grosso tem que constar nos seus anais, para sempre, o nome de José Geraldo Riva. Muito obrigado pela sua presença e as suas considerações finais. Eu quero te agradecer, parabenizar o seu programa, que é um programa que leva a informação e dá a oportunidade de você colocar aqui proposta como essa da Ferrovia Mato Grosso-Pará, falar um pouco do VLT, da Lei da Eficiência, coisa que o cidadão às vezes não tem conhecimento, que está em debate aqui. Então, muito obrigado, parabéns aí à posição, aqueles que participaram do programa, muito coerente a posição do João Edson, do Vivaldo, são posições realmente que têm que ser levadas em consideração. E eu espero abrir um debate e ter mais oportunidade aqui de discutir a Lei da Eficiência e a Ferrovia Mato Grosso-Pará. Muito obrigado, meu amigo José Geraldo Riva. Obrigado.